aí, mulherada, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do Pod Nosso. Meu Brasil, vocês não estão preparadas para o que vamos viver neste momento, porque é uma coisa que vocês queriam muito, vocês pediram, vocês clamaram, vocês choraram, vocês vieram aqui na porta, vocês andaram de joelhos até sangrar por este momento. Abre las cameritas! Olha quem tá aqui! Na televisãozinha! Val Gonçalves! É Que você momento, mesma, hein? minha amiga. Sou eu mesma. Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Que alegria estar aqui com vocês. Mas depois dessa introdução toda, eu tô até tremendo nas pernas, porque você é exagerada, né, Larissa? Não sou, não. E as pod lovers pode confirmar nos comentários. É não verdade. era ou não era que vocês pediram tanto esta mulher É aqui? verdade, hoje. é verdade, pedem mesmo. Deus me encha de graça para a gente conversar nessa manhã, mas eu tô muito feliz, gente. É sempre bom a gente estar junto. Faz bastante tempo, né, Lari, que a gente não se fala. E eu tô com saudade de vocês aí da onda. Sim, amiga, faz bastante tempo. E eu acho que muito também, assim, desse tempo, né? Eu não sei se você percebeu, assim, mas eu acho que antes da pandemia, eu acho que, assim, a gente acabava, e não só nós aqui, mas se cruzando muito, todo mundo, né, e viajando e coisa lá. Não sei se você percebeu, assim, né? Teve a pandemia, obviamente, todo mundo ficou recluso, né? Mas eu acho que depois as coisas também amadureceram até nesse sentido, assim, né? Da labuta, do trabalho, será que faz sentido? Será que não faz mais sentido? Né? Então, não sei se vocês perceberam isso, assim, de forma geral, assim, né? Os pastores, os pregadores. Eu achei até um pouco do que a gente vai conversar hoje, assim, né? Mas eu percebo… Com certeza. Eu acho que eu percebo até mais maturidade em muitas coisas, assim, nessa correria da vida, assim, né? Mas enfim, minhas amigas. Eu acho que… Pelo menos por aqui, acho que foi uma reorientação de Deus, né? Acho que a gente ter passado por tudo que a gente passou na pandemia e não rever algumas coisas e não repensar o estilo de vida que a gente estava vivendo, os propósitos de Deus, eu acho que nem seria sábio. Então, eu acho que Deus foi reorientando o caminho de cada um dentro dessa maturidade que você falou, né? E realmente, algumas lições preciosas, assim, eu aprendi desse tempo que eu quero compartilhar com vocês. Ai, muito legal. Ai, gente, tô ansiosa. Tô ansiosa com essa conversa. Porque o assunto, minhas amigas, o assunto é um assunto que eu acho que é pra todo mundo, não é? É pra todos. É pra todas vocês e homens. Que sabia, Val, que esse pod nosso, ele é feminino, você vê, né? Assim, tem rosas e flores e coisa, né? E pouca representação masculina aqui. A gente até teve, né? Gravou com os maridos e tal. Com os maridos só. Com os maridos, né? Mas a gente nunca convidou um homem, né? Nunca. Poxa, vamos pensar nisso aí. Douglas Gonçalves tá com a agenda? Aquela… Mas a gente tem um público masculino grande, amiga. Você sabia? Porque aí o povo, as mulheres, elas colocam… Pra ouvir os homens nas casas. E os homens se interessam, eles sentam pra assistir, veja só. Então, é pra todo mundo. É pra homem, pra mulher. É pra todo ser humano que está nesta terra. Que o assunto é um assuntaço, é um assuntão. E vamos falar sobre exaustão emocional e em todos os sentidos, físico e tudo que está envolvido com a vida, né, humana e as organizações, né, mais internas. E acho que a Val tem muito para falar, porque você tem falado sobre isso, né, Val? Eu vi uma pregação sua. Eu assisti, foi agora faz umas 3 semanas eu assisti uma pregação sua, mas acho que não é desse ano. No ano passado, talvez, que você… Passado ou retrasado, que você falou, né? Poxa, tô até meio enferrujada pra pregar, fazia tempo que eu não pregava. E aí você, na verdade, você fala, né, sobre aquilo que aconteceu. Acho que pra sua igreja local, né? Isso foi muito legal. Eu achei isso muito importante, assim, né? Porque quando a gente passa por coisas mais profundas, mais internas, e nós temos uma certa influência dentro da nossa igreja, né? No caso, vocês como pastores ali, né? Uma família pastoral. As pessoas acabam… A gente não pode ficar falando isso o tempo todo e talvez nem precocemente sobre o que nós estamos vivendo, mas em algum momento é importante, né?
abrir para a É, igreja e ministrar a igreja em cima disso, dizendo: olha, nós não somos super-heróis, né? E é sobre isso que a gente vai exato. falar, um pouco do que a Val passou, um pouco do que nós passamos e um pouco do que talvez você não precisa passar, né? Hum. Então eu quero Amém. dar espaço aqui para Val. Val, começa por onde você quiser, né? Se quiser começar sobre Uhum. o que aconteceu, sobre o que Deus tem te Tá. falado, enfim, vou te dar esse espaço e aí a gente vai trocando ideia no meio disso. Pode ser? Pode ser. Fechou, Então vamos então. lá. Para quem me conhece, né, eu sou a Val, eu tô agora com 37 anos, mãe da Luísa, mãe do Davi. Nós somos uma família pastoral, a gente também exerce um ministério que chama Desascope, que alcança bastante gente aí no Brasil, e a graça do Senhor tem nos conduzido a tudo isso, né? O que aconteceu foi que, como você bem citou, na pandemia, eu acho que muitas coisas mudaram no meu coração, muitas coisas mudaram na nossa família, porque a pandemia foi aquele momento de reclusão, aquele momento de isolamento social. E eu confesso que eu tenho uma personalidade mais introvertida, então eu sempre gostei e me recarreguei assim, dessa forma, na solitude e tal, ficando mais tranquila em casa. E a época da pandemia, para mim, que sou introvertida, foi uma época ótima, barra, né, apesar das tragédias, das coisas difíceis, mas para mim, pessoalmente, foi muito bom estar em casa e tal. O que eu não sabia, Lari, é que o quanto, na verdade, Lari, né, Letícia. desculpa, eu esqueci o seu nome, Letícia. O que eu não sabia, Lari e Letícia, é o quanto isso ia afetar o meu coração, as minhas emoções, a minha alma. Eu brinco que comunhão, né, é que nem salada. Às vezes você não quer tanto, você tá meio Uhum. assim, com preguiça das pessoas e de lidar com as demandas de aconselhamento, de tudo isso, e você fala: "Uau, que bom, vou ficar sem isso", né. Igual você fala: "Nossa, que bom, não vou comer salada hoje". Mas no longo prazo, que foi o que aconteceu com a pandemia, passou-se muitos dias, meses, aquilo começa a fazer falta para você. Uhum. Então, a comunhão, esse ambiente de estar com os irmãos, essa coisa da igreja ser um lugar terapêutico, começou a fazer muita falta para mim. Uhum. E aí, depois disso, eu tive também, calhou tudo que eu tive uma perda gestacional, comecei a passar por momentos ali bem desafiadores, e então entrei numa exaustão. O pessoal chama de burnout, esgotamento, seja o que for, é quando você já deu o seu máximo, não tem mais gasolina no carro e quer continuar andando, né? Uhum. E isso para mim veio muito por conta eh, da vivência da igreja, né? Querendo ou não, a vivência da igreja é uma vivência bem puxada. Você sabe, todos nós sabemos que a agenda pastoral é uma agenda assim cruel. Eu Uhum. ouvi falar que as pessoas que mais adoecem emocionalmente são médicos e pastores. Uau. Os médicos, porque tem que fazer essa questão de plantão, de tudo isso, e os pastores, porque também muitas vezes não tem limite na sua carga Exatamente. horária, né? Porque é aquela coisa, a pessoa te procura à noite, não importa, ela está numa situação emergencial ali, você Vive em acaba plantão, atendendo. né? Hum. Muitas vezes vive em plantão, muitas vezes você não conseguiu, por exemplo, marcar uma reunião pela manhã, você transfere ela para o período da noite, que é o período onde as pessoas normalmente estão Uhum. descansando. Uhum. Então, muito por conta disso, eu entrei nessa estafa, nesse esgotamento. Reconheço que foi importante, Lari. Tem Uhum. umas coisas assim que são muito dolorosas, que são muito desafiadoras. Talvez tenha alguém aqui assistindo a gente que está passando por isso, por um período de burnout, de depressão, de ansiedade, eu não sei. E eu entendo a angústia que é você estar nesse período. Mas eu Uhum. queria que você olhasse com outros olhos para isso, sabe? Tem horas que Deus usa situações difíceis de sofrimento na nossa vida para literalmente quebrar estruturas que estavam fazendo a gente adoecer e que a gente não quebraria não fosse dessa maneira trágica. Uhum. Então, para mim, essa exaustão, esse esgotamento foi fundamental para eu olhar para alguns comportamentos automáticos que eu até chamava de virtuosos, que eu achava que tinha tudo a ver com o evangelho, com a igreja, com boas obras, mas que na verdade eram um desamor e falta de limites próprios. Uau. Uhum. Se vocês quiserem ir contribuindo, gente, pode ir falando aí, Não, tá? pode deixar, a gente interrompe. Então,
o que aconteceu foi que, em pouco tempo, eu tive uma experiência onde eu estava subindo um prédio comercial da minha cidade. Eu nunca tinha tido uma crise de pânico, eu nunca tinha tido ansiedade, nunca tinha tido nada parecido na minha vida. Pelo contrário, eu era aquele tipo de pessoa de bora pra cima, tem que fazer, vamos resolver. Eu até, sinceramente, olhava para pessoas assim, e passando por essa situação de esgotamento ou de depressão, e no fundo, eu desconfiava que era algum tipo de fraqueza, algum tipo de corpo mole. Preguiça. Eu achava eu achava que a reação não era algo tão difícil assim. E de verdade, não entendendo, acabava julgando essas pessoas, sabe? Eu me lembro que minha avó tiveram esse histórico de depressão e eu sempre olhei para isso e pensei, eu nunca vou passar por isso, porque eu tenho Jesus, porque eu vivo uma vida com uma família saudável, estou servindo a Deus, então isso não vai me atingir. Sim. E aí, nesse dia, quando eu estava descendo do elevador, de repente, começou a entrar gente no elevador e eu comecei a sentir o meu coração acelerar assim. E eu falei, eu vou ter um infarto agora. Meu E Deus. nisso também o ar começou a faltar. E eu estava tendo uma síndrome de pânico ali. Eu não sabia nem o nome disso até eu consultar um médico, né? E quando eu cheguei lá embaixo, eu estava sozinha de carro, eu não sabia como é que eu ia voltar para casa. Eu comecei a chorar no hall do prédio. Gente, foi assim aterrorizante. Nossa. E eu brinco que daí para frente foi só para trás. Aham. O que aconteceu foi que depois, a partir daí, eu tive várias outras crises e entrei num processo de depressão profunda por conta do esgotamento emocional. E quando a gente fala esgotamento, é literalmente um esgotamento. A gente muitas vezes espiritualiza ou só joga na conta da alma, mas nós não podemos esquecer que nós somos corpo, alma e espírito, né? E você sabe que muitas vezes a gente faz essa divisão até para fins didáticos, para a gente entender qual é cada esfera, mas a real é que é tudo uma coisa só. Sim, a gente é Deus nos integral, criou de né? maneira integrada. Então o que acontece no corpo acontece na alma, o que acontece na alma acontece no corpo e afeta o espírito. Então é muito complexo tudo isso, mas o esgotamento também acontece no físico. Então, com o passar do tempo, que dopamina acabou, serotonina acabou. Acabou tudo aquilo que fazia eu ficar de pé e me sentir bem. Sem contar que havia também um déficit de vitaminas muito importantes na minha vida, que eu não sabia. Eu fui descobrir depois que eu tenho uma anemia crônica. Uau. Eu preciso suplementar ferro de tempos em tempos. Enfim, então esse processo me levou a tanto autoconhecimento, e não no sentido ruim ou pejorativo dos coaches e disso que a gente Entendo, aham. escuta, mas de realmente se entender, sabe? Ô, E aí Val, começou todo um processo de redenção. Pode falar. Deixa eu te perguntar, por exemplo, né? A gente pode olhar para toda essa situação, né? Você, a esposa do Douglas Gonçalves, né? Todo mundo conhece o Jesuscope como um ministério que abençoa tanta gente e tudo mais. E talvez poderia olhar para isso, né? De forma, acho que Satanás venceu, né? Nessa situação, olha só o que Satanás está tentando fazer, acabar com tudo. E eu, de fato, acredito que sim, ele, né, tenta Utiliza das atrapalhar. situações, né? Exato, para você desistir, enfim, por ser bênção mesmo na vida das pessoas. E também acho que por um outro lado, acredito que muitas pessoas olham para isso como uma maldição também. Tipo assim, nunca é bênção isso, nunca é bênção, sempre é uma maldição. Então, o negócio é você sair logo desse processo, né? Você precisa sair logo. Tipo assim, vamos, Val, tá tudo certo, nós estamos aqui, nós te amamos, sobe para pregar, né? Eu tava conversando esses dias até no grupo, né? Aconteceu uma situação, eu tava falando com a Cal e com a Lê, né? E obviamente que eu acho que a nossa cultura ativista, não sei se eu posso dizer dessa forma, assim, né? Mas, e por amor das pessoas, as pessoas querem ver a gente frutificar sempre, o tempo todo, né? Então, a gente até tava conversando, eu passei por uma barra ano passado, final do ano passado, ali outubro pra frente do ano passado, muito difícil pra mim, muito mesmo, assim. Aquilo eu acho que foi uma das coisas que mais me derrubou, assim, né? E foi, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Faz 7 meses, né, que aconteceu. E
E aí, até a gente estava conversando sobre isso, e aí nós vamos agora logo começar a Tour do Secreto, né? Que é o nosso evento de mulheres que a gente vai pra cidade. Eu acho que era esse o assunto, né? Era pra esse lugar, né? E aí até a Cal falou assim, amiga, por que você não... Não conta o testemunho. Não conta o testemunho, né? Sobre como foi esse processo pra você e o que Deus fez. E eu prontamente pensei, uau, que boa ideia. Mas eu pensei, gente, mas calma. Eu não quero frutificar ainda, não é que eu não quero, mas eu acho que eu não é tá pronta, não é o momento, não é o momento, né? Não é o momento. Mas já passou 7 meses, vocês têm que virar a página porque vocês são pastores, vocês têm que abençoar. E foi acho que a primeira vez que eu me dei o direito, vamos sei lá, dizer assim, né? De pensar assim, eu acho que nem sei se Deus espera que eu de fato saia correndo para testemunhar, porque ainda nem eu entendi muito bem o que aconteceu, eu ainda não sei, enfim, mas eu não sei se você, até durante esse processo todo, chegou a pensar isso, né? Poxa, eu acho que eu tenho que sair logo, é porque Deus está fazendo na minha vida, primeiro, porque eu não acho que é maldição, e segundo, porque talvez você não pensou, né, Deus está sei lá, a situação é uma maldição na minha vida, acho que isso não sei se você chegou a pensar, mas acho que não, mas já chegou algum momento que você pensou isso, assim, né? Poxa, as pessoas estão esperando eu falar, as pessoas estão esperando eu testemunhar e dar frutos em cima disso que Deus permitiu que eu vivesse, enfim. Você percebe isso, assim, que as pessoas têm uma expectativa em nós, em ver aquilo que Deus fez rápido demais e às vezes Deus nem fez, ou ainda não foi o momento, mas a gente tem que falar porque Deus, né, a gente tem que proteger a imagem de Deus, e Deus não erra, e Deus só faz coisas que, né, a gente tem para falar de bênção, de testemunho. Você sente isso, assim? Sinto, Lari, sinto sim. Umas coisas que aconteceram comigo que foram bem interessantes. Primeiro foi essa escolha de abrir ou não o que estava acontecendo comigo. A gente sempre tem o medo de ser julgado, a gente sempre tem o medo de falarem da gente. É maldição, é falta de fé, é demônio. Você sabe como é que é. Infelizmente, ainda é o grande tabu. Claro que a igreja, graças a Deus, tem se aberto para falar sobre esse assunto, mas é um grande tabu, ainda mais relacionado a uma família pastoral, que é uma família exemplo, uma família modelo. Tá todo mundo olhando, e essa né? cobrança até desumana em cima da gente, principalmente em cima dos nossos filhos. O que aconteceu foi que quando eu comecei a entrar realmente nesse processo de esgotamento, eu fui numa médica, que inclusive era uma médica cristã, e quando eu entrei ali no consultório e comecei a relatar para ela as coisas que estavam acontecendo, ela virou para mim e falou assim, você? Mentira. Ela falou assim, isso está acontecendo com você. Ai, meu Por Deus que está no céu. Naquele momento, eu tive assim um estalo do Espírito Santo. Pela minha personalidade, eu não contaria de imediato, eu não transformaria isso num testemunho imediato, porque realmente eu acho que tem um caminho muito grande nesse processo. É um processo assim muito nebuloso, de você entender onde estão suas emoções, o que Deus está te mostrando com isso, o que é, né? Essa parte orgânica, essa parte... Enfim, mas quando ela falou isso, Lari, eu tive, naquele momento, um insight do Espírito. As pessoas idolatram a família pastoral e a liderança. Com certeza. E nós precisamos revelar a nossa vulnerabilidade. E aí, naquele momento, eu falei, eu vou abrir. Ainda que eu não abra tudo, claro, com parcimônia, eu descobri que existem pessoas que merecem uma justificativa, pessoas que merecem uma explicação e pessoas que não merecem nada. Então, eu fui trabalhando nisso, mas eu resolvi abrir. E quando eu abri, eu vou te falar algo, foi redentivo para tanta gente. Eu não tinha ideia do tanto de gente na comunidade que estava sofrendo na alma, que estava sofrendo com essas questões, mas por medo do julgamento não se abriu. Então, eu realmente acredito na soberania e na providência de Deus nesse aspecto. Deus, de forma linda, orquestrou tudo isso para que não só eu fosse trabalhada, mas para que muitas pessoas fossem abençoadas por isso. Eu acho que a gente tem que sempre tomar o cuidado, porque como é um assunto delicado e dolorido para a gente, muitas vezes a gente quer transformar isso numa história de redenção rápido, para mostrar que aquilo faz sentido, como você bem disse. E eu tomei sempre esse cuidado para não fazer isso de maneira precipitada. Então, nesse processo todo de esgotamento, a orientação do meu médico foi, você precisa sair de absolutamente tudo.
Meu Deus do Você céu. precisa se resguardar. Pois é, um burnout, você precisa se afastar do lugar onde você gasta mais energia. E onde eu gastava mais energia era da igreja e das Nossa. coisas relacionadas ao ministério. Então, isso incluiu Instagram, isso incluiu a igreja local. E para tal, eu tive que falar com a igreja. Infelizmente, a gente passa por isso, né, Lari? Sim. Se de repente a pastora some, se de repente a pastora não posta mais ou não atende mais aconselhamento, as pessoas logo presumem, tá com problema no casamento. Ai, o marido não sei o quê. Ai, os filhos não sei o quê. Tem e algo aí, que a gente não nessas saiba e a gente situações, precisa cuidar, né? Val, eu isso. tava Nessas lembrando, situações, você tem que ser vulnerável. eu tava lembrando agora, né? Tava pensando sobre isso, o quanto Deus tem usado vocês, né? A gente não consegue imaginar assim, o quanto Deus faz para além da nossa vida, né? E eu assisti, né? Eu assisto sempre os conteúdos de vocês e assisti a conferência Divinamente que saiu agora, inclusive quero indicar para quem tá em casa que assista, né? E eu achei aquilo tão especial. Eu sempre vejo, né? Já não é a primeira, mas eu sempre porque eu vejo assim o quanto essa visão de entender o lugar do ministro, de entender as nossas fragilidades, tem se tornado algo mais comum, né? O quanto isso era um assunto que não se falava e quanto Deus tem usado a vida de vocês. Eu vendo lá o Dr. Ismael, que eu amei a ministração dele, nunca tinha visto pregação dele. Maravilhoso. Gente, é fora da curva, assim, Eu não vi, eu quero ver. Olha, né? Os outros a gente já conhecia, a Val. Eu só não vi a do Douglas, não tá ali junto, né? A do Douglas, a ministração do Douglas. Eu acho que entrou lá no canal agora. A única que eu não vi foi a dele, todas eu vi. Então, assim, ó, todos repetiam a mesma coisa no sentido de mostrar a nossa fragilidade como humanos, que nós somos iguais, que nós somos vulneráveis, né? O doutor, por exemplo, Ismael contou situações ele é psiquiatra, né? De atendimento de pastores. Eu acho isso tão especial, porque mostra o quanto nós somos também dependentes e quebra essa idolatria que tu mesmo estava falando, né? Porque às vezes nos colocam num lugar que a gente às vezes nem quer estar. Tem gente que quer, mas às vezes a gente nem quer estar naquele lugar, né? Então, assim, o quanto é fundamental a gente falar sobre as nossas dores, né? Mas tem o pecado da intenção, que muitas vezes alguns pastores querem estar nesse lugar, mas tem o pecado da omissão, muitas vezes. Exatamente. A gente, até ao não falar nada, às vezes a gente se posiciona de uma maneira onde a gente permite as pessoas esperarem isso de nós. E eu acho que o Divinamente, todo esse trabalho, né, que a gente tem feito junto com o Johnny ali, é justamente para isso. A Escritura diz assim, ó, cuida de ti e da doutrina. Então tem uma ordem ali. Cuida de ti primeiro. Porque não adianta, você não consegue ser cura para alguém se você não está curado, você não consegue ajudar se você não estiver pleno. Então, essa dinâmica realmente eu tenho entendido como uma bênção e como algo necessário para esse tempo. Nós precisamos repensar algumas coisas muito sérias na rotina e na vida emocional dos ministros do Evangelho. Mas até dentro da psicanálise, não sou nem nada da área, né? Mas eu faço terapia como uma psicanalista, então é trabalhado muito isso, a questão da falha da mãe, por exemplo, né? Que a criança, o neném, a primeira vez, ele acha que a mãe nasceu, esse objeto, olha como eu tô cheia de termos, né? O objeto subjetivo, né? A mãe, olha, a mãe é esse objeto subjetivo, né? Ou seja, ela vive para suprir as minhas, me encaixar, né? Ela precisa se encaixar dentro daquilo que eu preciso. Então, o primeiro, e como é importante, por exemplo, a mãe em algum momento falhar. Então, essa mãe que nunca falha, né? Que está sempre pronta, sempre suprindo, sempre cria uma criança que não vai entender que a mãe, por exemplo, é um ser integral, que ela vai falhar. Então, por exemplo, até a nossa psicóloga aqui, né? Que é a psicóloga do Pod Nosso também, né? A Thelma, né? E ela falou, inclusive na última terapia, ela tava falando sobre isso. A importância, por exemplo, tá dando de mamar, né? Aí, beleza. Agora a mamãe tá lavando louça, né? Então, vai dar aquela chorada, aquela esperneada. E ali começa o bebezinho a entender, opa, peraí, eu não sou o centro do mundo, né? Então, veja, na verdade, isso não é isso que a gente está conversando sobre essa idolatria, sobre colocar essas pessoas nesses lugares, né? Como na verdade, algo que é necessário para o ser humano ver falhas, vulnerabilidade, quebras dessas pessoas, do professor, do pastor, do médico, né? O médico não tá dando muito para falhar, porque senão... Falha é morte. Mas
essa imagem que a gente cria dessas pessoas como se fossem os semideuses, né? Então, eu acho muito interessante, eu acho que todo mundo já ouviu isso, né? Ficou até conhecido, assim, né? O pastor Luciano Subirá disse que, há muito tempo atrás, ele falou isso e acabou meio viralizando, que ele falou que no espaço lá dos novos convertidos, né? Ele falou, ó, gente, a única coisa que eu posso prometer pra vocês é que eu vou decepcionar vocês, eu vou falhar com vocês, né? Então, eu acho que isso, na verdade, Sim. é muito, muito, muito saudável. E esse foi, inclusive, um processo que a gente viveu aqui como igreja, uma imagem que eu criei a respeito de mim mesma, né? Há muitos anos eu falo sobre as emoções, sobre o diagnóstico, né? Há muitos anos eu falo sobre isso. E assim, é muito interessante porque eu já passei por situações muito difíceis, muito duras, né? Eu acho que eu já compartilhei isso até com a Val, acho que talvez até aqui no Pod eu já compartilhei, né? Numa roda de conversa de mulheres, né? De Deus, que todo mundo conhece, falando, né, poxa, que pena que existem pessoas como a Larissa, né, eu não estava, obviamente, né, quem veio me contar foi uma pessoa que estava lá no meio, ficou muito triste, né, mas como pessoas como a Larissa que mancham a imagem do que é a família pastoral, né, e aquilo me machucou tanto, eu lembro que, nossa, era no início, eu me batizei em 2011, onde foi Deus mudou toda a minha história, né, até nas emoções, e eu lembro que eu estava muito com sangue assim no olho para contar, para falar, e eu comecei a testemunhar, comecei a rodar pregando sobre aquilo que Deus fez nas minhas emoções, e Deus me salvou e tal, e eu lembro que muito em seguida, assim, sei lá, 3 anos depois veio essa conversa, a pessoa me chamou, falou, olha, eu preciso falar com você, né, eu falei, nossa, eu fiquei muito mal, assim, eu pensei, gente, eu acho que, na verdade, eu preciso entrar dentro de um estereótipo da família pastoral que eu estou fora. Eu não deveria estar fazendo isso, eu acho que eu estou manchando a imagem dos pastores, né? E eu fiquei muito mal, assim, eu lembro que eu fiquei, assim, quase 1 ano, assim, perdida. E depois o Senhor começou a falar comigo, não, peraí, você está interrompendo aquilo que eu estou fazendo, né? E eu lembro que, né? Taquei o dane-se, vamos, e foi um tempo assim que eu precisei reajustar dentro de mim, porque de fato existe isso, essa imagem muito bem construída, né, da família pastoral, para que, claro, né, imagina se o Senhor vai errar, se o Senhor vai, né, permitir isso é uma grande mentira, porque tudo é glória, até tudo volta para ele, né? E eu acho também que É uma grande bobagem. vai muito também da gente entender que a gente precisa, porque eu acho que é um processo anterior a esse. Eu acho que as pessoas passam a enxergar, mas depois que a gente também passa a ver. E eu vejo assim, eu passei por uma situação pessoal, que foi com o Daniel, que foi para terapia aos 48 anos, pensa, uma vida inteira, né? E ele teve um burnout também. E engraçado que ele já vinha doente há muito tempo. Ele já vinha há uns 2 anos tendo vários sintomas. Só que até ele entender que ele precisava tomar uma providência, que ele precisava fazer alguma coisa, foi numa situação extrema assim, que ele simplesmente não conseguia entrar na igreja. Daí, assim, é porque quando vai pro físico, tu já não é aquilo ali é o ápice do teu problema. Tu já tá com um problema antes. Só que a gente vai negando, a gente vai dizendo, não, mas eu vou passar por cima. Não, mas eu tenho que ir. Não, porque eu vou orar e vai resolver. E aí eu faço um jejum, daí eu vou indo. Só que chega uma hora que é um freio de Deus. Eu vejo que essas situações é Deus dizendo assim, não, só um pouquinho, agora tu... né, vai lá no teu elevador agora pra te entender que a coisa tá séria. E aí foi isso que aconteceu com ele. Ele teve um freio e daí ele se percebeu, não controlo mais, né? Mas já tava assim. E aí até ele fazer todo o processo dele admitir isso, né, pra ele mesmo no primeiro momento, e depois ele ia atrás, imagina, né, com quase 50 anos, sentar numa terapia e nunca tinha ido, nunca tinha tomado nenhuma medicação, não sabia nada, né, assim, tipo... E aí começou todo um processo terapêutico. E isso é difícil pra gente também. Então, eu acho que a gente admitir como cristão, eu preciso de ajuda, eu tô doente, eu sei que as pessoas têm muita dificuldade com medicação, e aqui eu não quero fazer apologia a isso. É mas ótimo, gente. Tomam medicações. Aquela, não quero fazer apologia. Tomam. Toma que é bom. Não, e aí agora ontem ele... Olha como é que é a coisa, né? Ontem ele esqueceu... E aí ele passou mal ontem. Ele esqueceu de tomar de noite, porque a gente vai ficando bem, a gente vai ficando meio, né, bobo, soltinho. né? Ai, não sei Isso. E ele passou meio mal, deu angústia. Daí ele falou,
Eu tenho que admitir, eu não consigo ficar sem ainda, né? O Se Deus corpo quiser. tem essa falta, Mas né? a gente precisa entender que, às vezes, é uma questão, como a Val falou, é dopamina, são coisas que coisas. Deus usa, né? A medicação é uma E a coisa gente que tem que Deus usa. aceitar. E aí, todo esse processo também é difícil. Porque a gente quer o quê? Uma oração que resolva tudo, né? A gente quer uma, Senhor, mágica. tudo Um milagre pro testemunho, ponto. Acho que é isso. eu quero estar aqui, orar, Senhor, e naquele dia eu recebi e fui curada. E a gente quer isso, né? Mas sabe o que eu acho que a gente perde de vista? Que é um problema multifatorial, entendeu? A gente sempre quer reduzir, então a gente é reducionista, a gente generaliza e a gente esquece realmente dessas esferas que precisam ser atingidas. Eu acho que a grande dificuldade do ministro é reconhecer seus limites. E por trás disso tudo tem um pecado, e não estou falando que é um pecado deliberado, talvez seja até um erro por ignorância, porque a gente coloca na conta do evangelho. Então, meu papel é sempre doar, é sempre ajudar. Mas Cristo falou, né? Se você quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. E não se mate. Tem uma grande diferença entre tem uma grande diferença entre uma coisa e outra. E muitas vezes, por detrás desse discurso virtuoso, existe até uma necessidade de ser importante, de ser validado, de ser útil na vida dos outros. E é claro que, gente, Deus, né? Deus é tão maravilhoso que nessa disposição Ele realmente nos usa, Ele faz né, tudo o que é de melhor, Ele realmente coopera para o bem das pessoas. Mas chega uma hora que nós precisamos lembrar, o único ser que é autoexistente, sem limitação, que sabe de todas as coisas, que é totalmente doador, é Deus. Nós somos criaturas finitas, limitadas, e quando a gente entra nesse lugar, e eu acho que esse é um dos benefícios de passar por uma situação dessa, é que você tem muito mais clareza da sua miséria. Com certeza. Então, a graça que opera em você te deixa bem pianinho. Com certeza. Sabe, eu acho que essa foi uma das coisas mais lindas que eu vivi, assim. Eu recebi uma nova dimensão, uma nova revelação da graça de Deus. Quando começou a acontecer, Lari e Lê, eu comecei a me perguntar assim, o que eu fiz de errado? Exato. Eu sei teologicamente que essa não é a pergunta. Isso está errado, a gente sabe disso. As coisas não são A mais B é C, sabe? Deus realmente usa as coisas de formas misteriosas. Mas olha só como eu tinha uma arrogância dentro de mim. O que estava acontecendo, ou o que estava deixando de acontecer, era só minha responsabilidade. E o Espírito Santo perguntou para mim, um dia, eu estava já num outro lugar, tirando um período, né, de férias, e ele falou para mim, o que Jó fez de errado? Uau. E sabe, não estou dizendo que eu sou como Jó nesse processo, mas eu estou dizendo, essa não é a pergunta correta. E se eu quiser usar esse sofrimento para te colocar, te posicionar no lugar certo e para minha glória, você está disposta a sacrificar a tua reputação? Você está disposta a não se julgar, porque eu tenho compaixão de você, ao ponto de você estar assim, e você não tem compaixão de você. Você muitas vezes não aceita essa sua limitação. E aí eu lembro de Paulo no livro de Coríntios, quando ele diz assim, olha, eu não me importo com a opinião que vocês têm de mim e nem me importo com a minha opinião. Porque quem sabe a realidade sobre mim é Deus. E o problema é que a gente se coloca no tribunal, seja no tribunal humano da opinião dos outros sobre nós, ou seja o nosso próprio tribunal. Né? E o nome disso é orgulho. O nome disso é orgulho e nós precisamos aceitar. E se for dessa maneira que Deus quer usar para nos tratar, eu me deixo nesse lugar, depois de muita dor, eu aprendi isso. Ô, Val e Lê, né? Vocês acham, por exemplo, né? Acho que a grande dificuldade é entender até que ponto eu preciso seguir porque o Senhor vai me sustentar, porque veja bem, né? No vale da sombra da morte, o pastor tá lá, e só que a gente tem que seguir, né? Enfim. Já fui açoitado, Paulo fala, né? Tantas vezes, já fui apedrejado, já fui. E eu tô seguindo. Então a gente tem tantos relatos na palavra de Deus que nos instrui a seguir, né? E aí, claro, surge essa dúvida. Eu falo por mim também, assim. Eu penso, poxa, qual é o momento que eu preciso reduzir,
né? E qual é o momento eu preciso avançar, né? Qual é o momento... É nobre eu parar ou é nobre eu me sacrificar ainda mais, né? Qual é? Eu sempre tenho essa dúvida, eu sempre vou para o Senhor assim, no fim das contas eu sempre faço a opção de avançar, porque eu acho que, bom, não deveria ser assim, mas eu penso assim, se o Senhor quiser, ele vai me parar. E porque eu nunca sei mesmo, assim, né? E eu tô fazendo uma pergunta bem genuína mesmo, assim. Como você teve esse tempo, não sei quanto tempo, porque eu digo de parar, eu digo de pregação. Eu lembro que eu fui pregar lá no Disuscópio, eu não lembro, era um evento, acho, de mulheres. E eu lembro que eu fiquei assustada, porque eu não tava passando por aquilo, e eu disse, meu Deus, a Val não tá bem? Porque a Val que eu conheço é a Val que vambora, né? E aí eu cheguei e você falou, não, eu não vou nem fazer abertura. E eu pensando, Valdisneia, você vai subir sim, você vai pregar comigo, você vai sim, né? E você falou, não, eu tô sem pregar, eu não tô nem fazendo abertura, eu não tô nada. E eu lembro que nesse dia, eu acho que você subiu pra falar alguma coisa, eu não lembro bem se foi até a abertura ou foi alguma coisa. Eu acho que foi pra te anunciar, eu tava junto. A Ale tava junto, Só pra anunciar, Lari. Anunciar. E eu lembro que as pessoas, tipo, ué! E eu pensando, gente, tá acontecendo o que aqui? Não tô entendendo. E eu, assim, eu entendi que a gente não conseguiu conversar muito, eu acho que até você não tava falando muito, mas a gente teve um espacinho de tempo ali, que você falou alguns tratamentos, algumas coisas que você estava vivendo. Eu acho que era bem o início também de muita coisa que estava acontecendo, né? Então, quando eu digo que você teve esse tempo de parar, você teve, de fato, você estacionou nesse sentido, né? Na produção, na pregação, enfim. Como, Val, você percebeu que não era mais nobreza seguir e se sacrificar e Deus vai fazer, e Deus vai curar, e Deus é no processo que Deus faz. Porque é isso que a gente prega. Gente, vai, Deus vai fazer, né? Moisés teve, não sei o quê, atacou e fez, mas ele seguiu e tal. Como que você percebeu que mais nobre era obedecer né, ou obedecer ao Senhor era mais parar do que seguir? Teve uma voz, um anjo revelou, falou e enfim. Teve anjo, sim. Os médicos e os psicólogos. Boa. Usados por Deus. Boa. O que aconteceu? A gente precisa aprender a diferenciar um processo patológico de um processo natural. Então, o que acontece? Vamos falar de ansiedade. A ansiedade todo mundo tem, e é natural que tenha, e é bom que tenha, porque quando você está numa situação de perigo, você precisa da ansiedade ou para lutar ou para fugir. Então, isso é normal. Agora, imagina, por exemplo, que você tem um carro com um alarme, o alarme é como se fosse essa ansiedade natural. Então, ele apita quando tem realmente um perigo, alguém está tentando roubar teu carro, ele dispara. Agora, imagina que esse alarme soa a qualquer momento, sem ter nenhum perigo. Um passarinho passou em cima e o alarme disparou. Tá desregulado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que está desregulado. Então, essa é uma ansiedade patológica, não é uma ansiedade natural. E quando há uma patologia, nós precisamos olhar para isso de maneira diferenciada. Então, por exemplo, quando você tem uma dor no estômago, você vai no médico do estômago. Quando você tem uma dor no rim, você vai no médico do rim. Agora, quando a gente fica com o cérebro doente, a gente tem resistência aí no médico do cérebro. E aí, quando eu fui no psiquiatra e ele falou para mim, olha, você precisa parar, eu realmente entendi aquilo como palavra de Deus naquele momento. É bobagem achar que você vai conseguir seguir sem gasolina. O carro não anda, não adianta. Você vai parar ainda no meio do caminho, vai dar transtorno para os outros. Aí eu abracei esse período que ele me disse, e não era um período tipo, tu vai ficar 8 meses. Era um período indefinido, porque cada indivíduo é um. Cada indivíduo tem a sua necessidade e tal. E aí eu fiz isso, e muitas coisas apareceram nisso, sabe? Quando eu parei, eu comecei a me perguntar, quem sou eu sem fazer o que eu faço? Meu Deus. E essa é uma pergunta-chave que nós precisamos fazer, sabe? Se Deus tirar tudo que você faz hoje, se Deus acabar com a igreja, com o ministério, e enfim, você ficar ali só realmente sendo dono de casa, com teus filhos e tal, você está satisfeito em Deus? Você ainda acredita que você é amada? Você ainda acredita no seu valor sem isso? Então, para mim, eu estou falando de forma muito individual, isso foi muito importante. E eu entendi que seguir seria perder a lição. No momento mais
difícil, Deus me levou muito à história de Elias. Era bizarro. Ô, Lari, qualquer pessoa que eu encontrava e me dava uma palavra profética era sobre Elias. Gente que eu não via há muito tempo me escrevia falando sobre Elias. Eu entendi que Deus queria me ministrar ali. E o que Deus me mostrou foi como ele trabalha com gente que está doente. Elias estava numa depressão. Se você olhar um pouco antes dele ir realmente para debaixo do zimbro, falar eu quero morrer, ele tinha corrido com Acabe, uma corrida sobrenatural. Acabe tinha, eram mais de 30 quilômetros. Acabe tinha ido de carroça, né, de cavalos, e ele correu na frente e chegou antes. Então você entende que era uma unção, era um boost de Deus. Sabe quando você passa naquele nitro no Mario Kart? Ele teve uma experiência de muita aceleração. E depois dessa experiência de muita aceleração, ele estafou. E o que Deus fez com ele? Deus não julgou ele, Deus não recriminou ele. Deus simplesmente falou, Elias, come, dorme, eu mando o anjo para te dar pão. E fica nesse momento, até que ele conseguiu se mover ao monte. Quando ele estava na fenda da rocha, e ele ainda não estava bom, né? Ele estava azedo ainda. Tipo, só eu fiquei, não sei o que, não sei o que. Deus falou para ele, Elias, o que você está fazendo aqui? Como que dizendo, acabou o tempo de caverna. Mas antes disso teve todo um processo. E aí ali ele falou assim, agora levanta que você vai ungir Azael e levantar o próximo profeta. Então o que eu percebo? Eu percebo esse período de Deus deixando a gente quieto, recuperando, aceitando, tratando, e depois ele nos leva a esse lugar onde a gente tem que decidir. Beleza, você vai usar esse período para retroceder ou você vai acreditar que eu ainda tenho algo na tua vida? E foi exatamente o que aconteceu comigo. E aí nesse período ele me falou sobre a importância da missão. Porque a missão, ela é terapêutica também. Chega um momento em que Deus vai dizer para você, o propósito vai acabar com a ruminação. Agora chegou a hora de você colocar o teu alvo, o teu foco em fazer o que eu mandei você fazer, e isso vai tirar você de novo desse lugar. Então, assim, não tem uma resposta determinada. Eu acho que é muito caso a caso, eu acho que você tem que ouvir o Espírito Santo. Ele sempre nos dá sinais sobre isso, mas eu realmente não acredito num Deus que viola limites humanos. Ele nos fez para andar num ritmo, tudo na natureza tem ritmo. Se você olhar, o sol levanta, mas o sol abaixa. Se você olhar as plantas, elas têm hora de colher, a hora de parar e a hora de semear. E como você bem disse, quem frutifica sempre, com certeza, é uma planta artificial. Porque uma planta natural vai ter tempo de cair folha, vai ter tempo de ser adubada, enfim. E eu acho que tem muito a ver também com viver as estações, bem como tu falou, né? Tem estações, e eu acho que a gente às vezes não se permite viver essas estações. A gente acha que a gente tem que estar sempre frutificando, sempre dando, sempre sendo, sempre acolhendo, sempre, né, com aquela posição. O que as pessoas, é como se a gente, acho que a Val falou uma hora ali, né, sobre a questão do orgulho, e eu acho que tem muito disso. Porque a gente, em alguma medida, a gente diz para as pessoas, diz aqui, até para Deus, né? Não, Deus, eu confio em ti, eu sei que a igreja é tua, eu sei que é tu que cuida da minha família, eu sei que tu... Mas a verdade é que a gente quer controlar. A gente acha que as coisas dependem da gente, né? E eu acho que quando Deus nos para, a gente descobre que as coisas andam. E eu acho que daí entra essa questão de pensar assim, quem sou eu? Tá, mas é que eu acho que eu era tão útil aqui, de repente nem posso sou te tanto, falar, até às vezes melhor. as coisas... Às vezes isso Até melhora, cara. Nossa, era eu que tava hoje em dia eu descobri que muitas das coisas que eu fazia, não só eu não precisava fazer, mas eu não era chamada a fazer. E aí, toda vez que eu ia para aquela atividade, era um fardo, meu Deus, eu tenho que ir atender esse irmão. Cara, e Deus colocou tantas pessoas que fazem melhor que eu, e eu posso ficar dedicada àquilo que realmente Deus me chamou para fazer. Mas, Então melhora, é verdade, isso melhora. E sabe que, na verdade, assim, eu penso que... eu acredito mesmo que a gente tem muito esse coração nobre, né? De achar que seguir, né? De você não parar, né? Na verdade, porque a gente quer obedecer ao Senhor e tudo mais. Eu acho sim, mas eu acho... eu tava lendo um livro, e aí... aquele Deuses Falsos, né? E aí, Tim Keller
Tim Keller, né? É. E ele fala que Isso. o álcool, mais ou menos assim, né? O álcool da modernidade é o sucesso pessoal, né? Esse é o novo vício, o sucesso Maior pessoal, verdade. né? Então, eu acho que a gente vive, nossa, num tempo muito difícil. Porque, veja bem, antigamente, quem era que... Não, eu tava aqui, gente, sendo ministrada, tava? Então, eu tô toda borrada, acho, né? Não, boa. Eu acho que antigamente, quem eram pessoas famosas e que precisava sustentar isso? Quem tava na Globo, na SBT, né? No jornal e nas novelas. Esses eram os famosos, né? E hoje, na verdade, é muito simples você ser famoso. Né? É muito e a fama, no fim das contas, ele tem um aspecto de sucesso, né? E se você não, Pessoal, se né? você não tem milhares de seguidores, se você não é uma baita influência, você não tem tanto sucesso. Você é medido assim, né? Isso é muito triste. Por exemplo, essa semana eu tava falando com o Lipão, falei assim, amor, nossa, eu tô chegando num momento da minha vida que pregar em outras igrejas, eu já não sei se faz tanto sentido. Porque sabe quando você é meio colocado no bolo do que tá no hype? Meio assim, tá no hype, vamos chamar? Só que daí, eu não sei se tá certo, entendeu? Sabe assim? Parece que você é colocado numa situação que você é tipo um palhacinho de circo pra dar certo o evento dos outros, assim. E eu fico pensando, gente... Eu tô indo lá com o coração pra pregar o evangelho, pra, né, pra compartilhar, mas eu já não sei se é isso que as pessoas estão esperando, sabe assim? Se as pessoas não estão esperando um outro show, entendeu? Pra suprir as expectativas. Então, eu falei isso pro Lipão essa semana. Então, parar, é o que eu quero dizer com tudo isso. Parar vai ter perdas. Perdas. E perdas que talvez você não volta atrás. Você não consegue mais recuperar, porque tem muita gente vindo atrás querendo o teu lugar, né? Mais ou menos assim. Eu estou falando de forma muito, muito grosseira e superficial. Eu não penso dessa forma, né? No sentido, eu não trabalho dessa forma, eu não vivo por isso, mas o que eu quero dizer assim, de forma muito, muito feia, chula e superficial, a gente tem muitas vezes, eu falo por mim, medo de será que Deus não quer me usar para esse tempo, para essa geração? E será que parar não significa então que eu vou deixar de ser usada? Né, ó, vamos falar de Instagram, né? Será que eu devo parar? Porque assim, gente, Instagram, para quem não trabalha com Instagram, pensa que é uma coisa muito simples, só você ligar a câmera e fazer o que tem que fazer. Gente, não, é muita coisa envolvido nisso, né? Então, e tem o algoritmo que você tem que dar conta, e daí tem sua igreja local que você tem que dar conta, e as pessoas têm uma grande expectativa. Se você não é a líder desse evento, você perde influência, né? Então, outra pessoa cresce naquele lugar. Então, assim, são muitas perdas que a gente não faz por isso, mas quando você para, você descobre que você talvez é descartável, né? Não descartável como pessoa ou como valor, mas porque as coisas vão continuar acontecendo. Então, às vezes, a gente não quer sair desse lugar. E eu falo por mim, às vezes, eu não quero sair desse lugar, por quê? Porque pela nobreza de pensar, poxa, eu sei que eu tô sendo usado pelo Senhor, porque eu recebo testemunhos das pessoas falando, Lari, né? Teve até uma pessoa que falou pra mim assim, nossa, eu sou pastoreada por você através daqueles videozinhos que você posta lá diariamente. Meu Deus, não é que a pessoa entendeu que é pastoreada, né? Nossa, eu falei pra ela, eu falei, minha irmã, não faça isso, eu não sou sua pastora, né? Você precisa de um pastor que vai te ensinar a palavra de Deus ali. Gente, eu postei um vídeo que viralizou sobre café e disciplina, e açúcar no café. É o vídeo mais viralizado que eu tenho no meu Instagram. Então, assim, eu tava falando sobre disciplina, sobre uma vida disciplinada e tal, mas, gente, aquilo não pode ser, aquilo não é pastoreio de ninguém, né? Então, perder, e essa foi uma pergunta da minha psicóloga, né, na terapia, e ela disse, ela falou assim, eu realmente estou muito por fora da geração de vocês, assim. Você fica falando do Instagram, fica falando disso tudo, como é que você vai sustentar tudo isso, passando por isso? Mas eu queria entender, o que você entende por parar? Ela falou pra mim, o que você vai perder? Porque é tão valioso pra você? O que é tão valioso pra você? Que você tá, às vezes, preferindo sangrar do que perder. Então,
eu fiquei muito chocada, assim, com essa pergunta. E por isso que, quando você estava falando, ministrou muito ao meu coração, assim, né? E se tudo se perder, né? O que vai sobrar? E eu, de fato, hoje eu não sei responder. E não porque eu ando por isso. Deus o livre, né? A coisa que eu, na verdade, mais tenho falado ao Senhor é exatamente isso. Senhor, né? Eu tô com sede de ti, eu quero te encontrar, eu quero... E falar, e influenciar, ele precisa ser... a consequência do que eu tenho no meu relacionamento com o Senhor. Então, eu não vivo por isso e acho até extremamente perigoso esse lugar, né? Eu acho muito perigoso esse lugar. Então, eu tenho medo desse lugar. Mas eu acho que muitas pessoas que estão nos ouvindo, se parar significa perder muito, muito mesmo. Muito do que já construiu. E às vezes não estou nem falando sobre Instagram e sobre púlpito, porque às vezes muitas pessoas que estão nos assistindo não estão nesses lugares. Mas são outras perdas. É dar o braço a torcer sobre outras coisas. É mostrar uma vulnerabilidade que você está o tempo todo mostrando força. O que significa parar, né? E Val, para você, por exemplo, né? Você está contando um pouquinho. Quantas coisas você, eu vou botar bastante entre aspas, perdeu, né? E hoje, enfim, talvez não é a sua luta conquistar novamente por voltar e tudo mais, mas eu acho que de uma Exato. forma mais reajustada, né? O que eu acho que eu aprendi, assim, nesse período, foi bastante disso que você falou, a redefinição de sucesso, sabe? Porque a gente, sem perceber, a gente vai sendo levado quase como um efeito manada, né? A cultura dita muito pra gente o que é sucesso, as pessoas falam muito pra gente o que é sucesso, e a gente até sabe a resposta teológica, mas na vida prática, às vezes não há muita diferença entre a gente e as pessoas de fora. E uma das coisas que eu entendi de verdade foi essa redefinição de sucesso. Sucesso é eu me parecer com Jesus. Ponto. Se ele vai usar as minhas perdas para isso, amém. Se ele vai usar os meus ganhos para isso, amém. Se ele nunca mais me devolver essas coisas, amém. Se ele resolver ressarcir, como fez com Jó, 10 vezes mais, amém. Porque agora eu posso falar, eu te conhecia antes num nível, mas agora os meus olhos te veem. Eu acho que a fonte é Jesus, sabe? Porque se a gente não partir desse lugar, a gente vai fazer de qualquer coisa um ídolo. Pode ser ministério, pode ser a opinião das pessoas, pode ser casamento, qualquer coisa a gente vai transformar num ídolo. Como o Calvino falava, né? O coração do homem é fábrica de ídolos. Então a gente tá sempre sondando o coração nesse sentido. Eu li um livro muito importante nesse período também, que se chama Espaço para Deus. E ele vai fazer a diferença entre vida carnal e vida espiritual. Olha, eu E tenho ele vai esse falar livro. das ocupações. Você tem? Eu tenho. Leia É um livrinho depois. Faz tempo pequenininho, que né? você leu, não faz? Porque você acha Nossa, que faz, né? eu já li algumas vezes. É que dessa vez agora ele tá fresco, porque eu fiz no Clube do Livro. Mas o que ele fala lá, basicamente? Ele fala que a nossa sociedade, a nossa vida é uma vida ocupada, preocupada e insatisfeita. E isso é verdade, todo mundo percebe isso. Então, além de ocupados, a gente está preocupado e parece que não importa o que a gente faça, nunca tá bom. E aí isso leva ao esgotamento, né? E aí ele fala de Jesus algo muito interessante. Ele fala assim: se existia uma pessoa mais ocupada que Jesus, eu desconheço. Ele tinha 3 anos para fazer o trabalho mais importante da Terra, que era salvar a humanidade. Então, se tinha alguém na correria, era ele. Só que o que ele sabia fazer? Ele sabia a hora de parar. Exato. Ele sabia onde ele devia estar e onde não devia estar. Tanto é que esses dias eu estava lendo o texto que estava tendo a festa em Jerusalém, os irmãos dele provocando ele: olha, tá lá, o hype tá lá. Você não acha que você deveria estar lá? Ele falou assim: não, ainda não é chegada a minha hora. Então, eu acredito muito nesse processo de entender: é chegada a minha hora, não é chegada a minha hora. E se a minha hora, que é a minha hora, do jeito que eu penso, não for a hora de Deus, que nunca chegue. Né? Eu perdi, sim, perdi muita coisa. Perdi muitos lugares que eu achava que tinha que ser eu. Perdi todo esse estereótipo de mulher forte, de mulher inquebrável. Perdi no Instagram, perdi de crescer muito nos seguidores. Enfim, eu tive várias perdas, sim. Perdi. Sabe o que você perde quando você passa por um momento como esse? Ainda mais o meu, que foi um período bem longo. Você perde muitas vezes a admiração e a confiabilidade das pessoas, porque às vezes as pessoas querem que você esteja e você não dá conta de estar.
Então elas ficam assim, até que ponto eu posso confiar, sabe? E porque as pessoas nunca vão entender o processo inteiro. Essa é realmente uma coisa entre você e Deus, e você discernir. E eu perdi tudo isso. Mas, cara, Paulo fala, eu considero tudo perda se isso realmente for me levar para um lugar mais perto de Deus, sabe? Então, eu acredito com muito mais, com as minhas fibras, assim, sabe? No que Deus está fazendo na minha vida. E eu sei que é uma história linda, ainda que ela não seja uma história contada na terra, mas eu sei que no céu tem um memorial diante de Deus, de fidelidade, de louvor a Deus, de sacrifício de louvor, nos momentos alegres ou momentos desafiadores. Um outro livro que eu li também que me abençoou muito, que eu quero deixar de dica aqui, para quem está nos ouvindo e de repente está passando por um momento desse, são 2, na verdade. Andando com o Tanque Vazio, do N. Cordeiro. Muito bom esse. Um livro para pastores, muito bom. E A Depressão de Spurgeon. Você vê um homem do gabarito, do tamanho de Spurgeon, passando por muitos anos por uma situação de vulnerabilidade como essa, nos edifica muito. Então, deixo aí essas 2 dicas. E se você me permitir também, Lari, eu queria deixar algumas dicas práticas também para sair Fica à vontade. desse lugar, porque o que acontece? Como a gente faz toda essa divisão entre corpo, alma e espírito, às vezes a gente não tem noção do quanto o corpo influencia, do quanto os nossos hábitos influenciam num estado como esse, né? Então, assim, eu acho que uma das coisas mais importantes que eu aprendi em todo esse período é o sono. Antes eu negociava muito o sono e muitas vezes até por causa da igreja, tá? De dormir mesmo, meia-noite. Eu não sei como que é a dinâmica, talvez das pessoas que estão aqui, talvez você também trabalha muito e você deixa para dormir tarde, mas o sono é primordial. Quando a gente dorme, é como se o nosso cérebro fosse lavado, literalmente resetado. Então, ter o mesmo horário para dormir, o mesmo horário para acordar. A Letícia tem insônia. E não se resolve isso desde 1970. Meu Deus, já fiz isso e eu não quero tomar medicação, daí, meu Deus. Eu ouço Fala, livro, Letícia, tem várias técnicas. Quantas horas você dorme, Letícia? Fala pra eles. Umas 4, assim, 5. Aí, viu? É horrível. Mal, não sei o que fazer com ela, mas... Eu escuto, eu faço várias técnicas. Agora eu tô na fase de ouvir audiobook, porque daí eu vou entrando naquele e durmo. É que ela não consegue mesmo, eu não sei. Não acho sei, que tem alguma que tratar coisa. mesmo. É alguma coisa que eu tenho. Até tô fazendo exame pra ver o que acontece, assim, sabe? Alguma melatônica, alguma coisa tá me faltando. É importante tratar, porque isso diz respeito à sua longevidade, né? Não, e Deus irrita, quer que você viva Fica muito. muito irritadiço, porque tu precisa descansar, né? Deus quer que você viva bem, que você viva muito. Então, uma coisa assim é a tal da higiene do sono. Não sei se você já tentou fazer ela direitinho. Já. Já tentou de tudo. Garrafada, benzedeira, já foi tudo. Olha, é brabo. Então tá na hora realmente de procurar uma ajuda médica. Não, eu tô nisso. Agora tem que fazer o teste aquele de sono, sabe? Pra ver quanto tempo eu durmo. A polissonografia. Eu ia até fazer, só que daí no dia tinha que... Eu não vi que pra fazer o exame eu tinha que estar sem gel na unha. E eu não conseguia tirar. Ai, meu Deus. Eu não sabia. Na hora de ir pra botar um negócio, eu falei, gente, não... É uma bobagem, né? Agora tem que marcar de novo. Aí, uma outra coisa também muito legal, Lari, é a gente revisitar a questão do Shabá, sabe? E a gente geralmente tira férias, assim, eu tiro férias uma vez por ano e tal, mas não é suficiente, a gente precisa de ciclos de descanso, por isso que Deus fala de todo sábado, né? Então, respeitar realmente o descanso é fundamental. Fora isso, tem algumas coisas bem simples, como exposição ao sol, sabe? Que também estimula essa produção de tudo aquilo que te falta. Tem a questão também da oração, do jejum, tudo isso vai limpando o teu organismo, a alimentação correta. Então, assim, eu queria só estimular as pessoas, não menospreze ou não subestime o poder do hábito nessas melhoras. Verdade. E uma coisa que é bem legal a gente observar, né, é fazer exame de vitamina D. Tu falou de sol por conta disso, né? Sabe que a vitamina D, a gente não toma o sol suficiente, porque a gente não tem exposição suficiente ao sol, né? E a minha vitamina D, tipo assim, o mínimo era 20 e a minha tava 9. E eu senti muita diferença de ânimo, gente. Eu sou super animada, eu tava me arrastando. E aí eu fiz suplementação, meu Deus, virei outra pessoa. Então, às vezes, a gente acha até que é uma depressão e não é falta de vitamina mesmo, né? É o organismo que tá pedindo ajuda. Então, acho que
quando a gente tá se sentindo assim, fazer esse check-up total é bem importante para poder fazer essa O reposição, físico, né? Quer dizer, físico mesmo, né? Nem E aí, emocional. e aí esse ritmo com o teu próprio corpo, até foi uma das coisas que eu falei lá no Divinamente, né? A vida é feita de ritmo. E aí se a gente bota no 2.0 toda hora, porque a gente até assiste no YouTube no 2.0 e a gente quer que a vida funcione assim, Porque né? a gente tem sempre Mas a sentimento de vida que tá tem um perdendo ritmo. tempo, né? A gente tem esse Tem aquele sentimento. filme Clique, É né? isso. Que fala disso, Ah, né? sim, muito bom. Que o Adam Sandler vai De passando, acelerar. né? E é mais ou menos isso que a gente faz. E aí, uma coisa que eu tenho entrado agora é nessa vocação profética da igreja. A igreja é luz do mundo e sal da terra. Uhum. E sal preserva, e luz ilumina e tira as trevas, a ignorância. Sem nós percebermos, nós estamos sendo arrastados por toda uma cultura, por um discurso Verdade. dessa performance, dessa produtividade. E aí, o que a igreja precisa se posicionar? A igreja precisa denunciar. Denunciar esse ritmo de vida que está adoecendo. Exato. Acho que muito disso tem a ver com o Divinamente. Mas a igreja também anuncia. E a igreja também anuncia que, por mais que você possa encontrar técnicas boas e tal, que nem tem muita gente que usa o mindfulness para acalmar a mente, para sair desse lugar de exaustão. Existem técnicas até que são válidas, a gente precisa aprender a discernir o que é o que, mas a igreja precisa anunciar que a paz verdadeira só vem através do príncipe da paz. Verdade. Você pode tentar em vários lugares. O único que realmente vai te ligar com Deus e te trazer paz é o Senhor Jesus. Amém. E a gente nunca pode desviar da prioridade. Muito Eu bem. acredito que isso é muito importante. Benção. Uau, minhas amigas. Val, meu Deus, A assim, Val é ó. maravilhosa, Ela é né? maravilhosa, gente. Assim, eu assim fui Vocês também. fui muito ministrada, muito mesmo, assim. Ai, como foi importante pra mim esse papo, sabe, Val? Acho que a gente precisava estar mais todo mundo junto, né? Vamos sim. É muito bom, assim, andar com pessoas que são que temem ao Senhor, né? Eu tava conversando com algumas amigas, assim, a gente tava numa roda de conversa e eu pensei assim, e eu tava falando sobre amizade, né? Eu falei, nossa, eu acho que o que pra mim eu mais tenho percebido, assim, né, é que de fato a gente precisa se relacionar com pessoas, a segurança nos relacionamentos está em pessoas que temem ao Senhor, né? Tanto para se casar quanto para andar junto. Esse é o princípio do relacionamento, né? E como eu vejo assim, o quanto vocês temem ao Senhor, né? Vocês têm frutificado até mesmo na vulnerabilidade, até mesmo na parada, né? Até mesmo quando o ritmo diminui ou quando o ritmo aumenta, né? Vocês frutificam porque nós estamos olhando vocês, nós como igreja, né? E amigos, nós amamos vocês, cremos muito, assim, que o Senhor tem separado vocês para esse tempo, para essa geração, e assim, isso não como um peso, né? Às vezes a gente ouve essas coisas e pensa, ai meu Deus, ela tá falando é verdade, eu preciso produzir mais, eu preciso falar mais, não é sobre isso, né? Mas eu acho que é descansar nos processos do Senhor e saber que isso é para a glória dele, isso tá gerando frutos, isso tá gerando testemunhos. Então, acho que o pod de hoje, né, foi muito mostrando isso, assim, né? Você contar isso para nós, assim, como é valioso, como é precioso, né? Com certeza. Ver que o Senhor não erra, o Senhor não falha, muito pelo contrário, né? Que a vida, ela é integral, assim. Então, nós estamos nesse mundo e até as doenças, os desânimos, eles são para a glória do Senhor, né? Então, eu quero te agradecer por esse tempo, te agradecer pela tua fala, pelo teu coração, pela tua sensibilidade. Eu tenho certeza absoluta que muitas mulheres, né, e homens que estão ouvindo esse episódio, assim, vão ser profundamente ministrados pelo Senhor. Então, enfim, fico aqui meu agradecimento, meu carinho, né? Eu amo você muito, você sabe disso. E a gente precisa voltar com o nosso grupo. Carolzinha sumiu. Enfim, cada sumiu. Enfim, muito obrigada, minha amiga, pelo Lari, teu coração. eu quero agradecer também pela oportunidade de estar aqui. Eu realmente acredito na relevância dessas conversas, sabe? Que Deus se move realmente no meio do seu povo e que na nossa fraqueza ele se faz forte e ele realmente brilha, né? Amém, ele brilha através de nós. Então, obrigado, Lari, obrigado, Lê.
contem sempre comigo. Amo vocês, amo a Onda Dura, amo tudo que Deus tem entregue a vocês e me inspira muito ver a fidelidade de vocês também a cada estação, tá bom? Conte sempre comigo. Amém. É isso, Letícia, gostou? Amei. Amo demais a Val. Acompanho demais vocês todos aí, uma bênção. E assistam o Congresso Divinamente, até eu vou maravilhoso. assistir, que eu não Conferência, assisti. né? Congresso, não sei. É verdade. Mas maravilhoso. Assistam todas as pregações. Amém. E vocês, queridas podlovers, vocês já sabem o que tem que fazer, né? Caminha esse episódio sensacional, super profundo, super cheio de coração. Manda para as pessoas que vocês conhecem, né? Porque a ideia aqui, de fato, é sempre abençoar vocês, né? Então, seja canal de bênção na vida dessas pessoas. Então já encaminha. Eu queria muito que vocês colocassem nos comentários, assim, sabe? Como você tem se sentido nesses últimos dias. Vamos conversar por lá. Vocês sabem que vocês fazem parte dessa comunidade toda, né? Então a gente tá lá, eu tô sempre vendo vocês. Então coloca nos comentários, assim, como vocês têm se sentido nesses últimos tempos e o quanto Deus ministrou o teu coração nesse episódio. Amém. Tá bom? Fechou. Val Disneia, muito obrigada, minha amiga. Amo você. Vai com Deus. Beijo. Obrigado pela tua disposição. Também. Beijo. E até o próximo Pod Nosso.